Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Vim falar mais uma vez, dar meu depoimento sobre a minha experiência com a ressonância harmônica. Há alguns dias eu comecei a quarta onda, né? Já recebi, enviei o e-mail, pedi, solicitei, e aí comecei a utilizar aí a quarta onda. Mas eu queria ainda, completar o meu depoimento sobre a terceira onda. Caso você não tenha visto este depoimento, eu vou deixar aqui no link, vou deixar aqui nos cards, dá uma olhadinha lá. Mas eu quis muito vir aqui falar, completar, né, esse final que foi a terceira onda, porque no vídeo que eu contei a minha experiência, eu relatei que eu tive vontade de desistir. Inclusive, quando eu descrevi, né, fiz ali o meu enviei um e-mail para eles contando como tinha sido. Eu falei que todo dia eu pensava em desistir, e aí no outro dia eu já acordava pensando que não, que fazia parte do processo. Foi muito doloroso em muitos aspectos e foi difícil, mas eu tive colheitas muito positivas também. Mas me passou muito pela cabeça, acho que as crenças, né, ficaram muito latentes. E sim, eu pensei em desistir. Pois eis que nas últimas 2 semanas, antes da chegada da quarta onda, coisas grandiosas aconteceram e assim foi uma virada de chave, sinceramente. Bom, primeiro eu comecei a fazer terapia, eu tomei essa decisão. Eu acredito assim que todas as pessoas deveriam fazer a terapia mesmo, porque, gente, nós temos muitas questões. Eu sou uma pessoa que eu sempre estou me auto analisando, sempre fui assim. E eu sou uma pessoa que eu tomo rumos diferentes na vida, de acordo com o que eu analisei, eu procuro a mudança, sabe? Mas eu acredito que existe um limite no que aquilo que eu consigo fazer e que um terapeuta vai me direcionar. Para, né? E aí eu comecei a fazer a terapia, fiz poucas sessões ainda, mas eu lembro que na primeira sessão, né, quando eu fui combinar com ela, tô fazendo online, né? Fui combinar com relação ao encontro e tudo mais, eu falei assim pra ela: olha, eu sei que eu não tô gastando, eu sei que isso é um investimento. E assim, foi muito verdadeiro, porque eu vejo que eu vejo não, essa é a verdade, né? Muitas das coisas que nos atrapalham no nosso desenvolvimento, seja pessoal, profissional, enfim, ele está relacionado à nossa mente. E eu não gosto muito de ficar voltando na infância e ficar sempre olhando para aquelas questões. Eu sou mais de seguir mesmo em frente, olhar para o presente. Mas eu sei que tem sim algumas coisas que me atrapalham, né? Tem atrapalhado assim a minha vida. E eu acredito, estou vivenciando isso, que a terapia ela só tem a contribuir. E realmente foi isso. E aí eu sinto que sim, foi sim, graças à ressonância harmônica fazendo essas transformações em mim, porque antes eu já pensava em fazer terapia, mas eu via assim como um gasto e tudo mais, e eu senti que a minha mente ela tá me mostrando caminhos e eu estou seguindo esses impulsos, essas intuições. Outra coisa foi que nas últimas 2 semanas eu tinha relatado, e inclusive relatei para eles também, que minhas vendas, porque eu sou professora e também tenho um negócio, e minhas vendas caíram bastante. Eu tenho dívidas, eu tenho assim, enfim, minha vida financeira estava meio bagunçada, mas nas últimas 2 semanas fluiu muito dinheiro para mim, muito dinheiro mesmo. Não teve nada a ver com salário nem nada, e não só com vendas, mas dinheiro inesperado, dinheiro que eu não estava esperando, não estava imaginando que ia chegar. Então, nas últimas semanas, isso aconteceu. E quando foi que aconteceu? Foi simplesmente um dia que eu resolvi entregar, eu resolvi soltar. Eu resolvi não, eu entendi o que era o soltar. Então, eu fui dormir meio que preocupada. Fui dormir preocupada, não. Eu fui dormir e eu sabia que no dia seguinte tinha algumas coisas para pagar e eu tinha material para comprar para a loja também. E aí eu pensei assim. Não, eu sei que isso vai, quando o momento chegar de pagar ou de comprar, isso aqui, o dinheiro vai aparecer, o recurso de alguma forma vai surgir, eu não preciso me preocupar. O que eu tenho que me preocupar é com agora. O que que eu vou fazer agora? Então eu vou dormir, então eu vou dormir da melhor forma possível, vou tentar relaxar, ter pensamentos bons. E aí, no outro dia, realmente fluiu. E aí, isso foi um dia atrás do outro. Eu com esse pensamento de vou fazer o que precisa ser feito agora, vou dar o meu melhor aqui, seja no trabalho, seja com a família, procurei momentos de descanso, que se você assistir vídeos antigos, você vai ver eu falando que eu tenho dificuldade com isso.
Enfim, fiquei olhando muito para o momento presente e me sentindo assim. Acho que a descrição correta é essa. Eu estava me sentindo, estou me sentindo em segurança, que é o que nós devemos aprender a fazer mesmo, né? Eu tenho ainda crenças relacionadas à escassez, e quando eu recebo um dinheiro, por maior que seja a quantia, às vezes eu fico preocupada. Isso me fez muito meter os pés pelas mãos ali, porque eu ficava preocupada e aí pagava tudo naquele impulso, né? Então eu fazia dívida, mas eu ficava super preocupada. Claro, a gente tem que pagar, né? Mas eu digo assim, eu ia muito no impulso e aí muitas vezes eu gastava o que não devia, deixava de investir, sabe? Enfim, deixava aquela crença, aquele medo de faltar me dominar. E aí eu sei que isso atrapalha muito. E aí nesses últimos dias eu me senti assim segura, entendendo, não, o universo ele tá provendo o que eu preciso agora, eu tenho. O amanhã não chegou, amanhã é ilusão, quando ele chegar vai ser presente, e no meu presente eu vou ter aquilo que eu preciso. E realmente, gente, fluiu assim demais, sabe? E estive mais feliz, e estive mais presente. E nos momentos que eu não estive mais presente, depois eu percebia. E aí eu pensava assim, nossa, eu preciso, né, lembrar de viver o agora, é só o que existe mesmo. Aí, outra coisa, eu passei o último mês, os últimos 2 meses, é uma besteira assim, né? Mas eu tinha baixado um joguinho no celular e eu tava muito viciadinha nesse joguinho. E nada contra, eu acho que a gente tem. De vez em quando eu gosto de ter uns escapes mentais, assim, fazer alguma bobeira, assistir uma besteira, alguma coisa, pra ver se minha mente ela perde assim, se perde um pouco naquilo. Mas estava me atrapalhando, eu tava indo dormir, tava jogando, na hora do almoço eu tava jogando, e aí dizendo que eu não tinha tempo para ler. Aí me veio aquele impulso assim de excluir esse jogo e eu excluí. Gente, não que a gente não possa jogar, inclusive tem pessoas que amam jogar videogame, eu acho muito legal, mas no meu caso eu estava fora do controle, entendeu? Então o que que eu fiz? Eu fui excluir. Diminuir também o meu uso com redes sociais. Eu tinha relatado que eu estava sentindo excesso de informações. E aí eu consegui. Eu ainda entro, acesso Instagram, acesso o YouTube, que eu sou super viciado nos vídeos do YouTube, mas eu dei uma bela de uma diminuída para que eu escute mais minha intuição, minha criatividade, porque eu sou uma pessoa criativa, mas se eu fico ouvindo demais as ideias das outras pessoas que são maravilhosas, eu não coloco em prática, eu deixo de colocar as minhas ideias também, enfim. Então eu fiz isso, e com relação ao Instagram eu não posso sair porque eu divulgo meu trabalho lá. Não posso é demais, né? Mas não quero. Mas eu diminuí, não fico mais lá rolando barra, porque eu tava me comparando com a vida das outras pessoas, enfim. Então eu tô me sentindo muito satisfeita com isso. E voltei a ler, porque eu amo ler, mas eu não tava muito, né? Com a desculpa que eu não tinha tempo jogando, não sei o quê. Agora eu tô lendo, olha o tamanho desse livro, gente. Tô lendo, tô quase na metade. E não é assim, tipo, eu preciso ler. Não é com aquele impulso de que eu preciso o quê? Eu preciso o que nada, porque agora eu coloquei isso na minha cabeça. Eu tenho que não sei o quê. Não, eu tenho que nada. E deixa eu sentir aqui se eu realmente quero isso. E eu tô fazendo o que eu quero. Claro, né, gente? Cumprindo minhas obrigações, mas na medida do possível que eu quero. Mas eu tô lendo com prazer, com vontade, sabe? Foi muito bom ter excluído o joguinho, porque agora eu tenho um tempo. E aí com aquela vontade mesmo, e é uma coisa que eu amo, é um hobby meu que eu fui deixando, né, pra lá. Outra coisa foi que, por exemplo, esses dias eu saí com uma amiga. Tipo, nada demais sair com uma amiga. Não, pra mim é muita coisa, porque eu me afastei, estou trabalhando isso na terapia. Nos últimos anos eu me afastei das amizades, tipo, a pessoa me chamava, vamos passear, vem aqui, não sei o quê. Aí eu falava, não, tô ocupada. E realmente eu estava ocupada, porque eu usei o trabalho como válvula de escape, assim, sabe? Usei o trabalho como desculpa pra muita coisa. E aí eu saí com uma amiga minha esse final de semana, esses dias foi visitar um amigo, assim, eu sinto que eu estou agora me impulsionando a sair da zona de conforto, que o professor Hélio Couto, ele tanto fala pra gente sair da zona de conforto. Não tem crescimento exponencial se eu continuar onde eu estou. E para que eu saia de onde estou, eu preciso dar os passos, né, gente? Porque não é assim, vem cá, a ressonância harmônica faz a mágica e mudou minha realidade. Eu preciso agir, né? Mas agir assim, com consciência, agir seguindo a intuição. Não aquela ação louca minha lá das finanças que eu falei, tô preocupada com a escassez, eu vou agir aqui e agir toda errada. Não é bem assim. Mas enfim, eu acredito que eu estou encontrando o caminho e eu estou muito, muito feliz.
muito mesmo, e sinto assim que além do dinheiro, né, da casa, do carro, apartamento que eu quero, acredito que tá fluindo assim, sabe? A questão assim de ir me iluminando dia a dia, um pouquinho assim que seja, são grandes mudanças, eu estou muito feliz. E para finalizar, este canal aqui, eu criei ele, né, com o intuito de que eu gosto muito de me comunicar, quero falar para as pessoas, gosto, amo desenvolvimento pessoal, todos esses assuntos, lei da atração e tudo mais. E eu criei com o intuito de falar, passar minha experiência, falar sobre livros que eu leio e tudo mais. E várias vezes eu deixei de alimentar esse canal, na semana passada eu pensei assim, vou excluir, vou começar outro. Porque eu sou uma pessoa muito impulsiva e eu quero resultado logo. E quando eu criei, o intuito não era o resultado, mas claro que a partir do primeiro vídeo, nossa, mas não tá tendo visualização, nossa, mas como que vai crescer? Então não quero resultado, mas eu quero, né? Vocês estão entendendo, né? E aí, porque claro, você tá lá no YouTube, tá gravando o vídeo, tem uma ação, você espera que as pessoas te assistam e que depois de um tempo, quem sabe, tenha um retorno com relação a isso. Que eu sei que é possível, né? Mas eu, no meu impulso de esperando o resultado pra ontem, eu quase excluí. Depois eu pensei assim, quando eu fui decidir gravar esse vídeo, falei, não, eu não vou excluir. O que eu tenho que fazer é aquilo, sair da minha zona de conforto e ao mesmo tempo, lembra que eu falei, eu tô fazendo as coisas que eu quero, beleza. Mas eu gosto de gravar vídeos, mas também não dá pra ficar gravando de forma esporádica, né? Se eu quero ter um crescimento exponencial, eu preciso me dedicar a isso aqui, assim como eu voltei a me dedicar à leitura, assim como eu tô toda focada na academia, me dedicando ao cuidado com o meu corpo. Enfim, é isso. Então não vou excluir esse canal, vou tomar vergonha na minha carinha e vou gravar, ter constância, usar a minha inspiração, sabe? Ouvir assim minha intuição para falar naquele momento, porque assim, pode ser que uma pessoa ou duas tá assistindo até o final, né? Mas de vez em quando alguém vai lá e comenta em algum vídeo meu. Eu gravei um vídeo falando de como eu passei no concurso público usando a lei da atração, assista. E aí esses dias uma pessoa comentou, falou que se sentiu inspirada. Eu falei, nossa, que legal. Então olha aí, eu não tô tendo retorno, claro que eu tô tendo retorno, aí eu esperando 1 milhão de curtidas, deve ser isso, né? Mas não, eu tô tendo retorno, eu tô atingindo alguém, tô ajudando alguém, assim como várias pessoas aqui no YouTube me ajudam também. Bom, eu espero que de alguma forma esse vídeo te inspire. Se você não conhece o professor Hélio Couto, vá conhecer, procure o canal dele oficial e vá conhecer um pouquinho mais. A ressonância harmônica, ela é incrível, tá mudando minha vida e eu não vou desistir. Até o próximo vídeo.